Boa noite, mais um estudo da Revista Espírita. Hoje, 26 de abril de 2021, ainda estamos na leitura das atas, dos boletins da sociedade. Finalzinho de janeiro de 1860. Comunicações diversas. Carta do Sr. Jobard de Bruxelas, confirmando com detalhes circunstanciados o fato das manifestações de Java, relatadas pela senhora Ida Pfeiffer e publicadas na revista de dezembro. Ele as obteve do próprio general holandês, ao qual estava ligado e que era encarregado de vigiar a casa onde as coisas se passavam, sendo, consequentemente, testemunha ocular, publicada neste número. 2. Leitura de uma comunicação do espírito de Casteldury, obtida pelo senhor e pela senhora Forbes, ouvintes da última sessão. São fornecidos detalhes circunstanciados e interessantes sobre esse espírito, bem assim os acontecimentos que se passaram na casa em questão. Várias outras comunicações foram dadas sobre o mesmo assunto e serão reunidas as obtidas na sociedade e publicadas quando a série estiver completa. 3. Leitura de uma notícia sobre a senhora Xavier, médium vidente. Esta senhora não vê à vontade, mas os espíritos se apresentam a ela espontaneamente. Apesar de não estar em sonambulismo nem em êxtase, em certos momentos fica num estado particular que reclama maior calma e muito recolhimento, de tal forma que, interrogada quanto ao que vê, aquele estado se dissipa imediatamente e ela não vê mais nada. Como conserva uma lembrança completa, mais tarde poderá dar-se conta do que viu. Foi assim, por exemplo, que, entre outras, viu a irmã Marta, no dia em que foi evocada, e a descreveu de maneira a não deixar nenhuma dúvida sobre a sua identidade. Na última sessão, ela também viu o espírito de Castelnaudary, vestindo uma camisa rasgada, um punhal na mão, as mãos ensanguentadas, a sacudir fortemente o braço do médium durante suas tentativas para escrever, a cada vez que São Luís aparecia e lhe ordenava que escrevesse. Então nós tínhamos aí o médium escrevente e o médium vidente, confere? Confere. Tinha uma espécie de sorriso embrutecido nos lábios. Depois, quando lhe falaram de prece, a princípio parece que não compreendeu, mas logo depois da explicação dada por São Luís, precipitou-se de joelhos. O rei de Canala lhe apareceu com a cabeça de um branco. Tinha os olhos azuis, bigodes e costeletas grisalhas, mãos de negro, braceletes de aço, um costume azul, o peito coberto por uma porção de objetos que ela não pôde distinguir bem. Esta aparência, disse ele, deve-se ao fato de, em a existência anterior, da qual falou, e a última, ter sido ele soldado na França ao tempo de Luís XV. Era uma consequência de seu estado relativamente adiantado. Pediu para voltar entre seu povo, a fim de, como chefe, ali introduzir as ideias de progresso. A forma que tomou e a aparência meio selvagem, meio civilizada, são destinadas a vos mostrar, sob nova face, as que o espírito pode dar ao perispírito com um fim instrutivo e como indício dos diferentes estados pelos quais passou. Esse do rei de Canala, como ele disse, que depois, quando tiver tudo, ele vai publicar, será publicado. Está só informando o que ela viu. A senhora X ainda viu os espíritos evocados virem responder à evocação e às perguntas que nada tinham de repreensível quanto ao seu objetivo, e a ordem de São Luís retirarem-se para que os espíritos presentes respondessem em seu lugar, já que as perguntas tomavam um caráter insidioso.
A maior boa-fé e a maior franqueza deviam ditar as perguntas. Nenhuma intenção dissimulada, acrescenta o espírito interrogado a respeito pelo marido daquela senhora. Nos escapa. Jamais procureis atingir o vosso objetivo por caminhos tortuosos, pois assim o perdereis infalivelmente. Ela via uma coroa fluídica cingir a cabeça do médium, como para indicar os momentos durante os quais era interdito aos espíritos não chamados de se comunicarem, porque as respostas deveriam ser sinceras. Mas desde que a coroa era retirada, via todos os espíritos intrusos a disputar, de algum modo, o lugar que eles deixavam. Então, é para ver que o São Luís presidia, né, as reuniões, e que os espíritos que eram chamados para dar comunicação, ele ordenava. E quando não era para responder da alçada deles, ele mandava se retirar. Mas que quando deixavam o médium livre, todo mundo queria se mandar notícia. Interessante. Ele que administrava tudo, né? Enfim, viu o espírito senhor Conde de R, sob a forma de um coração luminoso invertido, unido a um cordão fluídico que vinha de fora. Primeiro, disse ele, era para nos ensinar que o espírito pode dar a seu perispírito a aparência que quiser. E depois, porque poderia ter havido inconveniente para a médium de encontrar-se frente a frente com um espírito encarnado que tivesse visto como espírito desprendido. Mais tarde, esse inconveniente terá diminuído ou desaparecido. Estudos. Primeiro, evocação de Charlet. Segundo, 3 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A primeira, de Santo Agostinho, pelo Sr. Rose, explica a missão do Cristo e confirma um ponto muito importante, explicado por Arago, sobre a formação do globo. A segunda, de Charlet, pelo Sr. Didier Filho, continuação do trabalho começado. E a terceira, de Joinville, que assina em velha ortografia, Ami de Loire, pela Sra. Rouet. Para ver que ele está dando os trabalhos da sociedade. E assim, eram trabalhos bem profícuos, né? Super bem administrados, vários médios ao mesmo tempo, recebendo comunicação. E ele vai dando notícia de todas essas comunicações. Simultânea. Por quê? Porque uma coisa, aqui a gente está percebendo, imagina tá Santo Agostinho, São Luís, então imagina a calma. Agora imagina uma reunião de desobsessão com comunicações simultâneas. Fica um barulhão. E essa podem também ser psicografia, né? Simultânea. Se for psicografia não tem problema nenhum, mas se for psicofonia... Eu acho que era psicografia, porque ele ele publicava depois, né? Ele diz, vamos publicar aquele fulano de tal. E tanto que tinha a vidente para dizer como eram os comunicantes, aquela que te descreveu. Em verdade, a massa, né? A grande massa dos trabalhos de comunicação do professor Allan Kardec era realmente de psicografia. Porque era necessário que ficasse registrado. Né? Sexta-feira, 23 de dezembro de 1859, sessão geral. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 16 de dezembro. Pedidos de admissão. Carta dos senhores Demange e Soave, negociantes em Paris, apresentados como membros titulares. Relatório e decisão adiados para a sessão de 30 de dezembro. Comunicações diversas. Primeira, leitura de uma evocação particular feita pela senhora D.B., do espírito que por ela se comunicou espontaneamente na sociedade, sob nome de Paul Miffet, no momento em que ia reencarnar-se. Essa evocação, que apresenta um interessante quadro da reencarnação e da situação física e moral do espírito dos primeiros instantes de sua vida corporal, será publicada. Segundo, carta do senhor Paulnet. Só uma observação. No momento em que ia reencarnar, se ele ainda não estava reencarnado. Não. Porque nós vamos estudar o livro dos médios, que uma vez a reencarnação tendo iniciado, o espírito não pode mais se comunicar.
Está lá no livro dos médios, tá? Quando a gente vai falar das evocações, no capítulo das evocações. Carta do Senhor Pounet, sobre os fatos que determinaram a posse pelos cartuchos das ruínas do castelo de Vauvert, situado no bairro do Observatório em Paris, ao tempo de Luís IX. Diz-se que no castelo se passavam cenas diabólicas que cessaram desde que os monges ali se instalaram. Interrogado sobre esses fatos, São Luís respondeu que deles tem perfeito conhecimento, mas que se tratava de charlatanice. Estudos. Primeiro, perguntas e problemas morais diversos dirigidos a São Luís sobre o estado dos espíritos sofredores serão publicados. Segundo, evocação de John Brown. 3 comunicações espontâneas. A primeira pelo Sr. Rose, assinada pelo Espírito de Verdade, contendo diversos conselhos à sociedade. A segunda, de Charlet, pelo Sr. Didier, filho, continuação do trabalho começado. E a terceira, sobre os espíritos que presidem as flores, pela Sra. D.B. Allan Kardec. Nota: a nova edição de O Livro dos Espíritos aparecerá em janeiro. Corram para comprar. Nós estamos em janeiro de 1860 e a segunda edição do Livro dos Espíritos saiu em 18 de março de 1860. E nós sabemos que o Espírito de Verdade é o nosso Senhor Jesus. E aqui no boletim a gente descobriu um dos médios que recebeu a psicografia pelo Espírito de Verdade, que é o Senhor Rose. Olha lá, que coisa quente, é bom saber disso. Então, por isso que era simultâneo, porque era psicografia. E era continuando os trabalhos, eram os mesmos médios. Então era psicografia mesmo. O Didier com o Charlet, a Sra. B com o outro. Tá. Então a gente percebe tipo uma produção industrial para esses trabalhos chegarem até hoje. E assim finalizamos o estudo de hoje, agradecendo aos espíritos protetores e ao nosso Senhor Jesus pela oportunidade concedida.